Bom dia a todos. Vamos começar a nossa segunda palestra do dia. Antes de começar, porém, eu gostaria de passar uns avisos aqui a pedido do presidente. Está ocorrendo simultaneamente o atendimento da Secretaria de Previdência, tá? A quem dele necessite. Para a confraternização da noite não é necessário o crachá, porém é necessário o convite, tá? Que está dentro do crachá. E o nosso evento conta com atendimento médico com ambulância, se necessário. Nossa palestra, agora das 11 horas, vai ser sobre transformação digital com responsabilidade, RPPS e adequação à LGPD. O nosso palestrante é o Ramon Augusto Leal, que é graduado em análise e desenvolvimento de sistemas de informação, com licenciatura em matemática. É palestrante e professor de tecnologia, especializado em proteção de dados pessoais e segurança da informação, com ênfase em políticas de privacidade em órgãos públicos. Atualmente, exerce a função de analista de TI na Advocacia Geral da União. Senhores, com vocês, nosso professor Ramon. Bom dia. Foi muito bonito aqui a apresentação, minha mãe vai ficar muito orgulhosa. Pena que ela não está hoje aí, mas vou pedir para gravar, mandar o áudio para ela, você falando. Vai ficar muito legal. Gente, o pior medo do palestrante é não lotar o auditório quando tem concorrências de outras palestras, tá bom? Esse aí não é nem o frio na barriga de falar com vocês, é o medo de não encher. E quem está chegando agora, aproveita e colocar o nome no sorteio do carro, né? Que no final da palestra tem o sorteio do carro. Quem sair, perdeu. E quem está chegando, só chega até um certo horário também, depois não tem mais, né? Já fechou a caixinha. Sorteio do carro. Vamos. Carro elétrico. São os carros elétricos que estão baratos agora, né? Então tá, gente. Vamos conversar hoje. Eu não costumo sentar, eu falo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar, eu vou até vocês, se for possível. O microfone vai até vocês também. Costume de professor universitário, né? A gente não fica acomodado. Então, vai ser assim, a galera da câmera, valendo, a partir de agora. Então, gente, nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer um paralelo de como era antes, como está hoje e o futuro. O que vai acontecer com essa lei? Principalmente vocês, gestores de regime próprio ou responsáveis pelo regime próprio. Tá bom? Vocês têm aí na mão de vocês dados extremamente importantes dos seus beneficiários. Tá ok? Fechado? Então, gente, há um tempo atrás, eu sou da época que o telefone era simplesmente um telefone, e não era um smartphone. Ele tinha uma funcionalidade, ligar e receber, mais nada. Hoje, a funcionalidade do telefone não é mais ligar, é como se fosse um acessório. Na minha mente, eu tentei procurar se eu usei tradicionalmente aquela ligação tradicional. Muitos devem saber que usa a linha telefônica, sem ser a internet. Eu não tinha ligação, eu tinha recebido ligações, mas que eu fiz, não tinha mais. Então, para vocês verem como é atualizado, principalmente a tecnologia. Ela deve ser atualizada, ela sempre vai atualizar. Todos os dias, o seu filho, o seu neto vai saber mais do que você. Isso é natural, gente. Vocês podem ver aquelas crianças com o dedinho dela assim, já vem automático. Já a gente não, né? Tinha que clicar, digitar, girar com o dedinho. Então, sou dessa época. Deixa eu passar aqui, acho que eu estou com o passador, acabei esquecendo. Então, vamos lá. Hoje, vocês terão essas informações. Como era antes, para que serve, público-alvo, como está hoje, qual o valor financeiro das suas informações, quem quer suas informações e o que fazer para mitigar os problemas relevantes às suas informações, aos seus dados. Fechado? Então, a palestra de hoje é um pouquinho diferente das outras, porque você vai se ver como uma pessoa natural e depois vai se ver como uma gestora do regime próprio. Uma pessoa que tem a base de dados na sua mão.
Tá bom? Então, você vai ter que ter essa percepção que você pode estar como uma usuária, uma pessoa titular do dado, e alguém compartilhar seu dado. E você vai saber que foi compartilhado. E, ao mesmo tempo, quando você tem acesso à base de dados também. Fechado? Então, vamos ter que misturar esses dois aí no mesmo tempo. Tranquilo? Então, gente, como é que é? Nós temos as Big Techs. Essas Big Techs estão aí no mercado há anos, algumas não muito, e tem umas aí, desde que inventou o computador, ele já tinha um sistema operacional, principalmente esse aqui coloridinho aqui, com 4 cores. O que elas têm em comum para ser grandes, chamado de Big Techs, grandes empresas, né? O que elas têm em comum? O que elas sabem mais de vocês do que eu mesmo sei? Ela tem informação desse aparelho aqui, ó, que eu falei para vocês. Esse aparelhinho aqui tem alguns desses apps aí. Quando tem, você compartilhou seus dados. Privacidade começou a diminuir. E mesmo que você seja um profissional de privacidade, você quer usar, seus dados foram compartilhados. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar. É uma lei extremamente atual, contextualizada, importantíssima para todos nós. Com visão de usuário, pessoa física. Eu sou uma pessoa física, você é uma pessoa física. Mas quando estou no papel do município, eu passo a ser uma pessoa jurídica, responsável por inúmeros dados. Não só os meus, e nem dos meus colaboradores, dos meus amigos, meus colegas de trabalho. Tudo bem? Dúvidas? Então, essas empresas, o que elas têm em comum por ser as melhores ou maiores ou as mais importantes aqui no nosso convívio? Domínio no mercado. Será que é só domínio no mercado? Eu consigo criar um marketplace da Amazon e ser concorrente da Amazon? Talvez eu consiga criar, mas concorrente direto e chegar o momento de diminuir as compras que a Amazon utiliza? Acho que não. E o Google Maps? Você acha que ele é grátis? Que é um aplicativo muito bom. Eu usei o Google Maps para vir para cá. Eu paguei alguma coisa para usar o Google Maps? Não paguei. Nem um centavo. Creio eu. Eu não fiz nenhuma transferência bancária para a Google, né? E aí, nós temos aí uma empresa da maçãzinha, a galera que tem tudo, né? Os fanboy, desde o telefone, a caneta, computador, camisa, né? Tem tudo. Sabendo que ela também tem os seus dados. Diferente, tratado diferente, com outros objetivos, mas tem seus dados. Nós temos as outras aqui, né? E existem quais outras, amor? Inúmeras outras. Inúmeras outras no mercado. E todas elas têm o quê? O que tem em comum entre todas elas? Coleta massiva de dados. Gente, por que elas são tão caras no mercado? Porque ela tem suas informações. Ela tem seus dados. Ela consegue fazer propaganda, ela consegue saber onde você está, usar geolocalização, saber o que você faz, saber o que você compra, suas opções. Tudo isso. E com essas empresas aí, ó. Por incrível que pareça, elas fazem até hoje, com respaldos. Mas antigamente elas faziam do jeito que quisesse, sem segurança alguma, privacidade nenhuma. Tá? E aí, privacidade, né? Todo mundo começou a notar que faltava o quê, gente? Privacidade. Privacidade é objetivo nosso, tá? Não pode ser bagunçado, desorganizado. E aí, necessidade de regulamentação. No Brasil, nós temos a LGPD. Em outros países, possui uma lei similar? Sim. Vou falar alguns dos próximos slides, vocês vão ver que tem alguns outros países que têm mesma afinidade com privacidade, segurança de informação e regulamentações. E aí, o nosso dado vale mais do que ouro, petróleo, Bitcoin, tá? O valor meu vale mais do que a empresa investe em fazer um Google Maps, investe em fazer um serviço de mensagem. Ele tem um valor de mercado extremamente grande. Tá ok? Entenderam? E aí, que é o paralelo que eu vou fazer com os senhores. Os nossos dados são vendidos, compartilhados, tratados. São palavras que vocês vão ver eu falar com vocês agora até o final da apresentação.
Também sou da época ali do formulário. Até hoje eu tenho na minha mente, minha mãe preenchendo junto comigo, eu preenchendo também. Eu ia ao dentista, tinha um formulário. Eu ia participar de um evento, preenchia no formulário. A Receita Federal, aquele da ponta lá, é um formulário. Então, tudo era no formulário, era no quê? No papel. Mas assim que você fazia esse formulário, o que acontecia? Dias depois, você recebia uma correspondência. Mas como assim? Essa correspondência veio da onde? Eu não tenho contato com essa empresa. E na minha época, era cursos. Tá? Para os jovens, geração Z aí, cursos agora é online, no YouTube, né? Mas a gente recebia curso por correspondência. Recebia propaganda de revista, assinatura de jornal, sim, assinatura de jornal. Incrível, mas tinha assinatura de jornal, né? E era feito desse jeito aí. Com o boom da internet, começou a ter outro viés. O viés da internet chegou em 94, não, em 98, começou a chegar o quê, gente? Spams. Você navegava na internet, chegava um spam. Um spam. Por isso o nome é spam, porque pingava na tua palavra da internet. Spam, sabe entendendo? Esse é o nome dele. E ele pingava para você, mas você pesquisou sobre esse assunto? Não. Às vezes você navegou e estava na página e aparecia lá, né? E então, nesse período, até 2018, não tinha lei que regulamentava o compartilhamento de dados. Você fez lá um formulário para entrar numa festa e, ao mesmo tempo desse formulário, o dono desse formulário compartilhou seus dados. Nesse período, era crime? Era errado? Não, não era errado, porque não tinha lei para regulamentar. Ele podia fazer o que quisesse. Qualquer tratamento possível, ele faria com seus dados. E aí você recebia ligação e falava, será que é isso, gente? SMS, para quem não sabe, é serviço de mensagem, viu? 160 caracteres, muito pouco, mas tinha propaganda lá no meio. Nesse período de 98, 2000, 2001, o objetivo era só propagandas, crimes era pouco, ou era difundido com uma quantidade menor, que hoje é diferente, tá? Então, o paralelo, antigamente, formulário, compartilhamento de dados, era extremamente liberado, livre. Era autorizado? Era ético? Talvez não era ético, mas estava acontecendo, tá bom? E aí, chegou a fase da IA, tecnologia, tudo muito rápido, as coisas 30 segundos, 7 segundos, vídeos curtos. Eu não consigo mais ver um vídeo de 10 minutos. Eu perco a paciência. Então, tem que ser rápido. Se não for rápido, eu vou fazer outra coisa. E aí, chegou a IA com potencial tecnológico gigantesco. Os seus dados continuam sendo minerados, continuam sendo processados. E agora quem faz é um computador com a IA. Isso é bom? Para você, não. Para o dono do dado, extremamente bom. Por quê? Ele consegue, com alguns cliques, perceber a sua situação, onde você está, o que você faz, o que você compra, onde você anda. Isso muito rápido. Ele cria mais ou menos um avatar seu, com mais informações que até mesmo você não sabe de você mesmo. Sua mãe, seus pais não sabem que você tem essas características. E, com a computação, consegue processar tudo isso, porque eles cruzam os dados. Até as concorrentes, viu, gente? Empresas concorrentes também cruzam dados, vendem um para o outro, e isso acontece. Não vou falar para vocês que é errado, porque é errado, tá bom? Vou explicar o motivo que é errado. Então, nós chegamos na era digital. Hoje, não tem mais formulários. Só vai ser o formulário do Google, mas isso é o de menos. Hoje o dado vai para as empresas sem eu perceber, ou às vezes com o meu consentimento. Exemplo, se eu for na farmácia, a primeira coisa que eu tenho que fazer na farmácia, quando eu compro um remédio, alguma coisa, dá meu CPF. Eu posso recusar? Posso, é meu direito de recusar, mas a maioria dá CPF por quê? Troca de desconto. Você recebe um papelzinho com desconto e você dá o seu CPF, ele te dá um desconto. Só que com esse CPF, ele sabe o que você tem, o que você compra, o mês que você compra, o dia que você compra, sabe tudo seu. E aí ela compartilha esses dados com a fabricante do remédio, com o laboratório, né? E aí trabalham entre eles. Já imaginou, vou dar um exemplo de uma farmácia fictícia, farmácia XPTO lá, vacilou e teve alguém que conseguiu acessar a base de dados com todos os CPF dessa rede no Brasil inteiro. Será que foi legal?
Você começar a saber que você vai receber uma promoção de um remédio que você nem sabe que tem, mas pela quantidade de remédio que você compra, eles conseguiram fazer uma probabilidade que esse tipo de enfermidade, essa doença, você vai ter. Fala, pera lá, como é que eles descobriram isso? Sabe mais que o meu médico? Está entendendo? E aí começou a ter os problemas antes de 2018, tá? Outra coisa bem simples, vou ao shopping. Chego lá no shopping, eu quero acessar o Wi-Fi, tem lá, Wi-Fi free. Será que ela é grátis mesmo? Que ela não cobra nada de mim? Eu vou navegar nessa internet. Quando eu navego nessa internet, antes dela eu tenho ou curtir uma página, ou fazer um formulário, ou aceitar algum termo, ou pior ainda, instalar um app. Os mais novos aí, para minha época era software e programa. Agora instalar um app no celular. Você instala esse app no celular, esse app tem o quê? Ele vai te falar assim, ó, você deseja usar a internet? Deseja acessar a internet? Me dá acesso à sua agenda, me dá acesso à sua galeria, me dá acesso à sua geolocalização, e você quer a internet. Alguém aqui já leu o termo de responsabilidade de um desses softwares? Desses apps? Já parou para ler? Eu estou na época que tudo tem que ser rápido. 30 segundos, um vídeo de 5 segundos. Eu vou ler um texto imenso. É de propósito, gente. É de propósito, porque o texto tem que ser grande, tem que ser massivo. Palavras diferentes, palavras difíceis, ou algo que você faça a mínima ideia do que está pedindo. Você fala, vai. Aperta no clique, avança. Tenta fazer uma coisa. Pega o celular de vocês, vai lá no WhatsApp e rejeita lá câmera e áudio. Ele não vai funcionar. Mas eu consigo mandar mensagem? Consigo. Mas ele vai falar que toda vez que você vai abrir o WhatsApp, fala, preciso ter acesso à sua câmera, à sua rede de contatos e o seu áudio do seu celular. Ah, mas eu quero usar o WhatsApp. Beleza. Você quer usar, eu te dou um software que é grátis, massivamente todo mundo usa, geralmente a pessoa tem 2 WhatsApp, não basta ser só um, tem 2, e ele compartilha os dados dele tranquilamente. Porque, um software é grátis, eu estou usando, e além de ser grátis, ele é muito bom. Muito bom, não é ruim não. Me comunico, né, bem rápido. E aí, essas tecnologias, gente, estão envolvidas na nossa vida. Né? Estão preparados para tudo isso agora. Nós vemos uma era digital. Tudo que era formulário, acabou. E agora eu passo minhas informações muito mais rápido. Eu não consigo ter que decifrar minha letra que está feia lá no formulário. Agora é automático. Vai tudo simples e para uma base de dados imensa. De quem? Do Ramon. E aí chegou a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é um marco nessa proteção. Resolveu? Ainda não. Por isso que estão aqui. Ela não está perfeita, nenhuma lei é perfeita, ela está para regulamentar. E aí ela veio para ajudar no nosso trabalho. A Lei 13.703, de 2018, assinada por Michel Temer, atual presidente na época, entrou em vigor em 2020. 2018 teve um período de tratamento, de ensinamento, conhecimento, e chegou em 2020 com a agência reguladora, já tinha legislação própria, já tinha seus dados, suas informações preparadas. Então, agora, o que eu fiz para vocês? Um paralelo, vocês viram como era antes, e agora você já sabe como é o atual. Vamos agora mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados. E por que ela surgiu, Ramon? Gente, vazamento de dados acontecia direto. Quem aqui nunca escutou vazamento do INSS? Vazamento de dados da TIM, da operadora de telefonia X? Acontecia direto, gente. E o que acontece com esses dados? As minhas informações estão com a mão de pessoas que podem estar fazendo mal ou só propaganda. Na verdade, propaganda também é quase mal também. Mas pode fazer coisas piores ainda. Não só propaganda. Tá ok? E aí, o que nós tínhamos o problema? Será que eu estou... Dá para vir? Eu tinha, gente, isolamento jurídico. Eu tinha o problema, eu poderia procurar um advogado, e aí, quando ele entrava no processo e verificava, falava, cara, não tem uma lei para processar esse cidadão. É errado? É errado. Mas não tenho como resolver esse problema. Eu vou colocar o marco civil da internet, vou colocar crime cibernético, posso pôr. Mas ele mexeu nos seus dados. Para colocar na internet. E aí, a ausência da lei que deu o nosso problema. E aí, como veio a lei, resolveu, Ramon?
Pera lá, gente. Nem toda lei resolve 100% dos problemas. Ou vocês conhecem alguma lei que resolve 100%? Não tem. Ser humano. Ele não tem como ser balizado igual um animal, fechar e colocar. Você fica aí. Não pense, não faça diferente. Tá? Então, a LGPD é uma filha ou uma cópia, seja como vocês possam imaginar. Ela veio da GDPR, que é uma lei europeia, que lá perceberam antes do Brasil e antes em alguns países da América do Sul, que os nossos dados é tão importante quanto trabalhar, estudar, saúde. Estão entendendo? E aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, tá bom? A GDPR. E aí na Constituição Federal e no Dicionário Reais vem falando, o que é privacidade? É aquilo privado, pessoal, íntimo, opção do indivíduo divulgar ou não informação sobre si. A Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre isso? Sim, fala. Tá? E temos a Constituição Federal, né? Privacidade é um direito de garantia fundamental e inviolável previsto no artigo 5º. Famoso artigo 5º de vocês aí, né? Eu estou no artigo 5º, vocês estão no artigo 5º. Tá bom? Agora um detalhe, gente. Pela emenda constitucional, veja o ano aqui, ó, 2020. Então vamos lá. É assegurados os termos da lei. Que lei? Lei Geral de Proteção de Dados. Mas se lembra quando eu falei para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados foi assinada em 2018, entrou em vigor em 2020, e a Constituição Federal colocou em 2022? Por quê? Alguém tem ideia? Porque o processamento de dados, havendo compartilhamento de dados, estava tão rápido que a Constituição não conseguiu preparar antes esse problema. Então, a lei saiu. Você pode ver que a maioria das leis, a maioria não. Eu estou pensando aqui, ver se eu consigo lembrar. As leis, primeira a Constituição fala, segunda a lei que vai regulamentar, e depois vem uma lei. Nesse exemplo, não. Ó. LGPD 2018, entrou em vigor 2020, e ela entrou na emenda constitucional de 2022. Olha como é que estava aí, a gente estava com um período sem lei, faroeste mesmo, solto. Tá? E aí, para quem é de regime próprio, né, órgão público, está cansado de ver isso aqui. Né? Compete à União organizar, fiscalizar a proteção e tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Tá? Vamos entender o que significa esse cara aí. Compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamento de dados. Fechado? Tudo bem? Mas se eu estiver falando muito rápido, você me avisa. Costumo acelerar. E aí, a lei vem fazendo para a gente aqui, ó. Proteção de dados é um direito fundamental. Anote no caderninho. Proteção de dados, direito fundamental. Compete à União legislar privativamente. Só ela pode legislar. É a União, tá ok? Organizar e fiscalizar. Sim, existe uma agência chamada ANPD, que nós vamos falar mais em slides mais para frente, sobre essa agência. Tá ok? É como se fosse uma Anatel da vida, uma Anvisa, tá bom? E aí, nós temos o artigo 1º da lei, que eu acho que é o último que eu vou ler com vocês, tá? O próximo já não tem mais. Essa lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais. Então, quer dizer que o físico também? Sim, o físico também. Aqueles que não foram digitalizados ou estão em modo físico também. Tá? Por pessoa natural, por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Se acabe aí, essa lei é de responsabilidade do município? Sim. Da empresa que eu contrato? Sim. Pela empresa de fulano de tal, que eu pedi para fazer meu cálculo atuarial? Também? Também. Tá ok? É para pessoas. Então, vamos lá. Proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural. Eu que determino se eu quero compartilhar meus dados e, se for compartilhar, do meio de compartilhamento. Porque eu sou o titular do meu dado. Tá? Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional, atenção, interesse nacional, e devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, regime próprio está no meio. Acabou o assunto, agora para frente, responsabilidade dos senhores. Vejam lá, vamos ver. Operação e tratamento. Gente, vocês vão entender que eu vou falar algumas palavrinhas que... Tratamento. Mas para a LGPD, tratamento é um detalhe um pouquinho diferente. É quando eu tenho a informação, eu posso mexer, trabalhar, organizar, controlar, tá bom?
Tem alguns detalhes, vou falar alguns slides mais à frente. Então, é uma norma nacional? Sim. União, Estados, Distritos Federais e municípios. Dados pessoais, eu posso estar com eles em dados físicos ou digitais? Tá bom? E se aplica a quem, gente? Detalhe, se aplica a quem? Pessoa natural, eu, pessoa física, que almeja lucro. E desculpa, gente. Ramon, e se não almejar lucro? Eu posso tratar esses dados pessoais? Sim, vou dar um exemplo para vocês. Tá? No próximo slide a gente conversa sobre isso aí. Aqui, ó, pessoa jurídica de direito público e direito privado. Beleza? Então, todo mundo mexeu com dados pessoais? Sim. Mexeu com dados? Sim. Ah, amor, minha padaria do meu vizinho ali, ele entra na LGPD? Pergunte para ele se ele tem que tratar dados dos funcionários, se tem que tratar dados dos colaboradores, se tratar os dados, armazenar, organizar, sim, tem LGPD para ele. Lógico, com o seu nível de complexidade, tá bom? Privado e público. Então, os senhores estão presentes aí. Então, vamos lá. Hipótese que a LGPD não se aplica. Não se aplica. Vamos dar exemplo. Realizado por pessoa natural com fins exclusivamente particulares e não econômicos. O detalhe, não econômicos. Dá exemplo. Daniel, presidente. Vocês sabem Daniel, né? Daniel, ele gosta de fazer todo final do evento desses aqui, ele gosta de convidar todo mundo para fazer um churrasco depois. Lá no domingo agora. Ele gosta de fazer um churrasco. Se você não está sendo convidado, preste atenção no grupo de WhatsApp. Acho que está no grupo errado, ou tem grupo da diretoria 2, algo parecido assim, né? Dá uma pesquisada, vê no domingo se a galera ficou offline, algum motivo aconteceu ali, né? Então, ó, Daniel tem essa mania. E dessa mania dele, ele gosta de pegar informações pessoais das pessoas que estão vindo. Ele gosta de pegar o nome completo, se tem filho, não tem filho, se bebeu, não bebeu, comeu, é vegano, não é vegano. Ele gosta de pegar essas informações. É a mania dele? É a mania dele. Tá certo? Nem está errado. Não está certo? Não está errado. É dele. Mas ele não tem, gente, detalhe, valor econômico, ele não vende, não compartilha. É uma mania dele, igual colecionar figurinha. Né? Ele gosta de fazer isso. Ah, se um dia ele compartilhar, ele tem que remover os dados das pessoas. Ele pode compartilhar a quantidade de pessoas que foram, quanto quilo de comida que comeu, quanto que bebeu, sem nenhum problema. O dia, a data, sem nenhum problema. Agora, ele falar que pessoa X fez isso, tem dependente, não tem dependente, começou a ter problemas. Tá bom? Então, ele não tem valor econômico. Beleza. E pode ser também, ele pode ser exclusivamente jornalístico, artístico e acadêmico. Município, eu escuto que vocês recebem muito pedido de quê? Me dá a base de dados atuarial de vocês aí, que eu quero fazer um cálculo, quero me formar na faculdade, eu preciso dessa base. Você é obrigado a passar essa base de dados para ele? Em tese, não, porque tem no portal Transparência a Lei de Informação. Você dá o link para ele, ele vai lá e faz o cálculo dele. Ele quer que você faça para ele o cálculo. Aí você não precisa fazer. Outro detalhe, gente, artístico, jornalístico, você precisa passar, precisa passar a quantidade de dependentes, quantidade de pensionistas, o nível de aposentadoria no meu município, em média, pode passar? Sem nenhum problema, tá? Isso acontece. Outro detalhe, segurança pública, defesa nacional, segurança dos estados, atividades de investigação e repreensão a infrações penais. Vamos dar exemplo. Vou usar o Daniel de novo, o Daniel não está aqui, né? Vou aproveitar. Daniel está devendo lá na Casas Bahia, já que vocês não estão sabendo. Aí as Casas Bahia ligam para ele direto, manda mensagem, manda e-mail. Aí o Daniel vai falar assim, segundo a LGPD, você não pode me ligar não. Você está me cobrando, não é para fazer isso não, vou processar vocês. Veja bem, a LGPD não se aplica para segurança pública, crime, investigações penais. Por quê? Senão era bom demais, né? Eu cometo o crime, meu dado está lá, eu falo, elimine meus dados, elimine meu telefone, elimine meu e-mail, não me procure. Aí não pode. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Posso passar? Então vamos lá. Países que possuem Lei Geral de Proteção de Dados. Nossos vizinhos hermanos, 94, Chile, 99, Uruguai e Colômbia, 2008, México, 2010, Peru, 2011, Costa Rica, 2016, e o Brasil ali,
né, 2018. Atrasado? Antes cedo do que nunca. E aí, o que é LGPD? Agora vocês já podem, né, imaginar, já começando a fazer a pergunta de vocês. Uma nova legislação atual, né? É para mim, é para você, é para os seus beneficiários. Você utiliza os dados pessoais dessas pessoas. Ela regulamenta o tratamento de dados no Brasil. Agora eu tenho uma lei que regulamenta. E tenho também a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o nosso exemplo paralelo à Anvisa, Banco Central, tá? A Anatel, o Ministério. Então eu tenho aí a ANPD. Ela pode aplicar multas e sanções administrativas. Ela também regulamenta também. Objetivos principais da LGPD. Existem vários, tá? Eu coloquei aqui os mais importantes, ao meu ver, para regime próprio. Garantir a proteção de dados e direitos fundamentais com a privacidade, intimidade, honra, direitos de imagem e dignidade. Isso está lá, tá? Promover regulação e proteção de dados pessoais. Legal, né? Garantir a segurança jurídica frente ao tema proteção de dados, tá bom? Atualizar as normas internas para tornar o Brasil um país adequado e proteger o uso dos dados. Exemplo, a Europa quer fazer um contrato, seja contrato de compra e venda com o Brasil. Se o Brasil não tivesse uma lei LGPD, exemplo, a GDPR europeia veta esse compartilhamento de dados com o Brasil. Essa comunicação. Porque se eu passar dados para ele, ele não trata meus dados, eu não confio nesse país. É um país não grato, então eu não vou fazer negócio com você. Está entendendo? Como começa a ficar maior, vamos chegar mais para frente que eu vou falar para vocês as empresas que vocês contratam. Termos chaves. Dado pessoal. O que significa, gente? A palavra já fala, mas nem sempre é tudo que está ali. Dado pessoal, qualquer informação relativa à pessoa natural, singular, identificada ou identificável. Vamos lá, vamos tentar explicar mais ou menos. Qualquer informação que chega a mim é um dado pessoal. CPF, chega a mim? Chega. Meu RG? Chega. E se pegar informações do meu navegador, chega a mim? Chega também. Então, é um dado pessoal? Se passa a ser um dado pessoal. Não pense que dado pessoal é aquele dado que está no seu celular, além de seus documentos digitais, que está na sua carteira. Aqueles dados são pessoais? Sim. Mas alguns outros dados, que eu vou dar exemplo no próximo slide, que às vezes me localiza. E a diferença de identificada e identificável? Eu trouxe meu RG. Está lá, meu RG. Você está passando, andando, acha meu RG. Eu sou uma pessoa identificada ou identificável? Eu não conheço o Ramon. Não conheço. Eu tenho que gritar e falar: alguém perdeu o RG do Ramon? Aí ele levanta a mão lá no fundo. Então ela passa a ser identificada. Antigamente era identificável. Eu poderia localizar a pessoa pelo CPF dela, pelo nome. Depois que eu localizo, ela já não é identificável. Então, eu consigo utilizar outros artifícios de localizar pessoas do nosso país? Histórico de navegação, computador comprado, cookies. Consigo? Sim, consigo. Às vezes eu não sei o nome da pessoa, mas sei onde ela vive, o que ela faz, história de navegação, história de compras. Eu não sei o nome, mas eu posso fazer propaganda direta para a pessoa. Eu mesmo não tenho capacidade de comprar uma Land Rover, mas muitos de vocês aqui têm. Navegou lá, vai receber propaganda de venda da empresa vendendo para vocês. Já imaginaram que pode acontecer? Então vamos lá. Exemplo de dados pessoais. E tem vários, vou falar alguns, não precisa falar todos. Mas aí, entre nome, endereço, telefone, endereço de e-mail, código do imposto. Esse imposto de renda que a gente faz também, tá? Me identifica. Detalhes bancários, senha, sim, senha. Se eu sei a senha e eu sei que a senha é você, eu já identifiquei. Senha de quem sei de quem é a senha.
Investimentos, número de série do celular, endereço IP, alguns não devem saber. Mas vou dar uma falada. Endereço IP é a forma que você navega na internet. O seu dispositivo, o seu celular, o seu computador, ou qualquer dispositivo que navega na internet, ele tem um endereço. Esse endereço te dá acesso à rede mundial de computadores. Existe hoje o IPv6, que ele é único. O meu celular é um, o celular do colega é outro, o celular é outro. Esse número é único. Aí é pior ainda. Eu sei quando você está navegando lá no Japão, eu sei que dispositivo está navegando. De onde que ele saiu, de onde que ele partiu. Pelo endereço IP tradicional, que é IPv3, eu consigo? Consigo também, tá? Mas tem estudinho aí. Número de série, histórico de compras... Importantíssimo que hoje ele não precisa saber seu nome, ele precisa saber histórico de compras e histórico de navegação. Entenderam? Eu consigo descobrir tudo sobre você. Se eu pegar seu computador e verificar os sites que você abre, já sei o que você faz, o que você gosta, o que você procura, sua profissão. E isso quem faz, eu fazendo, olhando. E quem faz isso é um computador. Imagine o processamento de um computador investido da Google, da Amazon, que ele põe dinheiro quando for possível para fazer isso. E termos chaves, dados pessoais sensíveis. Outra parte agora é mais importante ainda. E a base de dados de vocês, algumas bases têm, tá? Então é o quê? Dados pessoal sensível. Tem origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. Por que ele é sensível? Porque você falou esses nomes aí, eu acho que são sensíveis? Não. A lei fala que é sensível porque se caso alguma dessas informações minha cai na internet, eu tenho um problema seríssimo de discriminação, injúria. Vou dar exemplo. Empresa XPTO tem esses dados aqui na base de dados dele. E, deliberadamente, ele começou a compartilhar as informações. E começou a compartilhar. A primeira coisa que ele compartilhou foi do José. José votou em X e é filiado ao sindicato. Hoje nós temos uma polarização aí muito grande. Essa pessoa, o José, ele pode perder o cargo, ele pode perder promoção, ele pode mudar de setor, colocar para trabalhar na garagem, não que a garagem seja ruim, né? Trabalhar em outro local que não é legal próximo da casa dele. Tudo isso por quê? Porque ele votou em X ou em Y. Somente por causa disso. José pode falar deliberadamente quem ele votou? Pode. Aí, beleza. O contrário é quando uma empresa compartilha esses valores. Aí é outro problema. Tranquilo, doutor? Aí é um problema. Fechado? Então, vou dar exemplo. Fulano vai em saunas e não sei o quê, e lá percebeu que tem colegas dele. Só que ele começou a tirar foto, registrar, compartilhar nas redes sociais. É errado? Se o dono do dado compartilha, não. Se ele for uma pessoa política, não, porque ele já compartilhou essas informações pessoais dele, nem todas. Lembrando que tem algumas que não tem necessidade. E aí, o cidadão compartilhou lá. É útil para a sociedade a informação dessa? Só para fofoca. Só para perturbar a vida do cidadão. E isso pode acontecer o quê? Anos e anos cai na internet, fica quente aquela informação, todo mundo acha que é e já não é mais, às vezes é outra pessoa, e isso pode acontecer o que, gente? Tem gente que se mata, tem gente que briga, luta, processa, aquele rolo todo. Isso por quê? Às vezes compartilhou algo, ou a empresa compartilhou algo, ou um hacker teve acesso à base de dados. Tá bom? Dúvidas? Então, se a sua base de dados possui alguma dessas informações aqui, atenção redobrada, visualização, backup, manutenção, quem acessa essas bases de dados. Atenção, não pode deixar essas informações das pessoas, do seu município, exemplo, dos seus beneficiários, sair ao Léo. Lembrando que regime próprio não tem foco em registrar esses dados, mas vai que tem, mantenham cuidado. Na parte quando a gente vai para aposentadoria por incapacidade permanente,
se trata, né, daquela incapacidade, né, da pessoa. Então, aquilo ali é extremamente sensível, porque a pessoa está cometida de alguma enfermidade. Muito bom, muito bem comentado. Você tem essa informação? Tem. Quem acessa essa base de dados? Todo mundo do município acessa? Não desmerecendo. O motorista do município tem login e senha nessa base de dados para quê? Está entendendo? Se tem, atenção na base de dados. Atenção redobrada. Sei lá, deu um problema aqui, eu enchente, eu perdi as bases de todo mundo. Apagou tudo. É um problema? Sim, é um problema. A LGPD também trata isso também. Quando você perde o dado ou quando alguém acessa os dados. Fala o seu nome. Vera Queiroz. Bom dia. Quando a pessoa se aposenta, antes mesmo dela receber a carta de concessão do INSS, os bancos já sabem que ela é aposentada, já estão oferecendo empréstimo consignado, a vida da pessoa fica um inferno. E aí depois, muito depois também, o tempo todo, as pessoas, logicamente tem seu contato telefônico, te manda no WhatsApp, imagina que eu recebo centenas, né? Milhões de mensagens te oferecendo consignado, e quem tem consignado é pior, porque daí os bancos oferecem, querem comprar a dívida e reparcelar, etc. E aí, como se posiciona essa questão? Se quem tem os dados é a Dataprev, né? Como fica? Gente, eu ia chegar do INSS mais à frente, mas eu creio que a colega falou, quase todo mundo aqui vocês já viram. Fulano de tal aposentou, ele nem sabe que aposentou, ele recebeu uma mensagem, quer um benefício, um consignado, algo do gênero, ele nem sabe. Gente, o órgão do INSS, não só a Dataprev, tá? Serpro também, outras empresas que tratam dados no nosso país. Eu trabalho com a equipe da Dataprev, creio eu que não seja na Dataprev. Tem um problema de um usuário que possivelmente possa vender informações. E não sei se vocês já notaram que o INSS é um dos órgãos que mais exonera e demite pessoas. Por inúmeras coisas. Ou porque concedeu o benefício errado, ou porque... inúmeras coisas. É uma outra apresentação de segurança de dados, tá? Mas então, o que acontece? É possível que exista pessoas compartilhando em troca de valor financeiro informações. Tem. E aí, você lembra que existe listas de várias listas, seja de valor financeiro, lá, que era o blacklist, que é proibido ter a lista negra, né? Então, listas de mal pagadores, isso é proibido. E aí, existem pessoas que tentam fazer o pedido no INSS e é rejeitado. Vai aparecer advogado falando, me procura, que eu vou arrumar a tua aposentadoria. Como é que esse advogado tem isso aí? Vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês, gente, na internet, tem uma parte da internet que ela não é meio que um mundo sem lei. É difícil chegar lá? É difícil, mas um menino de 13 anos no YouTube chega lá. E se ele chegar lá e colocar, eu quero uma base de dados da Vivo, da NET, do INSS, e ele tiver valor econômico para pagar, porque geralmente lá é pago, as que estão grátis, é parte dela, ou são bases desatualizadas. Ele vai comprar, ele vai ter. Aí que tá. O dela é propaganda. E quando é um crime, igual da Uber, que a Uber vazou a base de dados da Uber. Acho que é nos próximos slides que eu ia falar sobre isso. Mas vou falar agora. Você tem lá uma pessoa da sua família que pega o Uber sempre naquela parada, naquele local, todos os dias. E eu sou um meliante, mal intencionado, estou com a base de dados. Eu vou chegar, vou parar o carro, já sei o nome da pessoa. Vou parar o carro no mesmo dia, no mesmo horário, ficar esperando. Quando ela chegar, antes do Uber chegar, ela vai estar vindo. E eu falar, fulano? Ela vai e fala o nome. Seu José? Sim, sou eu. E aí pode acontecer um crime nesse momento. Por quê? A Uber não teve responsabilidade com a sua base de dados. Mas e agora quem responsabiliza? Uber. Tá? Processar, provar, né? Da 25 de março, vocês estão perto aqui da 25 de março, mexe e vira quando eu estou lá, eu vejo alguém vendendo base de dados. E do INSS. Quer perguntar, mestre? Deixa eu ver, se for isso, ver se o microfone vai dar problema.
Eu queria só fazer uma ponderação que é lógico, tem relevância, é ótimo a gente fazer esse tratamento de dados, ter cuidado com os dados de terceiros, né? Principalmente os órgãos governamentais, mas não é o caso. Como você acabou de falar, o próprio INSS vaza os dados dos segurados. Isso é no público notório. Agora, o que eu acho estranho no nosso país, é um país realmente muito estranho e vergonhoso, porque eu tenho vergonha até do meu país, que isso daí que o Temer fez em 2018, que foi a publicação da lei, começou a vigir 2 anos depois, e isso daí se deve ao fato, e o Bolsonaro foi o cara, no governo do Bolsonaro, que tentou fazer o convênio com a União Europeia para ingressar na União Europeia, que isso é uma exigência da União Europeia para fazer o acordo, não faria. Então, houve também, por exemplo, no INSS, várias normativas extinguindo ou secando ou diminuindo, até lançou a 1467, lançou a IN nova, tentando normatizar, porque a União Europeia precisava que toda a normatização ficasse num único... não assim, esporádica, num canto, no outro. Então, é uma coisa que a gente vê que existe, eu queria só o seu, existe, mas é difícil, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, gente, o colega falou, a lei está para regulamentar. Agora, se a gente consegue usar todos os artigos, é um problema. Mas se não tivesse, era pior. Está entendendo? Ainda bem que temos. O colega Tiago está ali, gente, ó. Tiago é meu parceiro de Lei Geral de Proteção de Dados aqui em São Paulo, ali, ó. É o meu parceirão ali. Então, gente, dando continuidade, vocês têm dados de criança. Tem dados de criança. Todos aqui têm dados das crianças e dos adolescentes. Segundo o ECA, criança é até 12 anos incompleto. Depois dos 12 anos, é adolescente até os 18. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem um detalhezinho pequeno. Tá? O menor interesse é o quê? Eu tenho informações mínimas que eu consiga tratar do que é dependente. Dá exemplo. Vou fazer censo previdenciário. E no censo previdenciário tem uma cláusula lá, cor da íris. Gente, regime próprio precisa de cor de íris? Há necessidade? Nem um pouco, correto? Então, você, gestor, que for fazer um contrato para fazer um censo previdenciário, olhe todos os campos antes. Porque depois que ele está online, alguém vai falar. E depois que você pegou, beleza, você pegou dados de um menor, de um adolescente. O que você vai fazer com essa cor da íris? Você vai guardar ela onde? Qual a necessidade você tem ter ela? Então, você vai ter um problema maior, se caso um dia vazar alguma informação. Eu dei o exemplo do cor de íris, mas existe outros, tá, gente? Então, se você tem a tua base de dados, informações que não são úteis, que não tem lei que te obriga até esse valor, elimine, mas tem as formas de eliminação, tá? Não é imprimir, amassar o papel e jogar no lixo. Isso não eliminou. É regra de segurança, tá bom? E o consentimento específico? Isso cabe mais para vocês, pais, que levam seus filhos para algum local. Tá? Você tem que aceitar ali, tacitamente, que vai autorizar aquele tratamento de dados. Não tem negócio de falar, eu acho que eu entro e meu filho vai entrar. Não. Os dados do menor tem que ter uma cláusula só para ele. Por esse motivo, as empresas têm que se atualizar bastante. Regime próprio, você tem lei. Para gerar benefício, para gerar aposentadoria, tudo isso tem uma lei que já fala que tem que ter a base de dados atualizada. E muito bom, porque o Ministério sempre te cobra, né, uma base de dados ótima para isso. Mas vou falar sobre esse assunto mais para frente um pouquinho. Então, vamos lá. O que é tratamento? Que eu falei tratamento para vocês várias vezes. Tratamento é toda a realização de dados pessoais, como refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento e eliminação, atenção de eliminação, né? Avaliação ou controle da informação, notificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Quase todos esses verbos aí o regime próprio faz. Tá bom? Quase todos.
Teve uma pergunta no último que eu trabalhei, como eliminar? Gente, o dado eliminado não é aquele dado que eu clico com o botão direito do mouse e excluir, não. Porque alguém pode fazer o contrário e ver o dado de novo. Tá? Existem várias formas de você eliminar que não consigo chegar mais nessa informação que estava na minha base de dados. Quiser, depois a gente pode bater um papo, porque se eu vou ficar só com a forma de eliminação, é quase uma apresentação. Porque perícia... Se eu fazer uma perícia no HD, eu consigo pegar várias informações que foram deletadas. Tá? Então, tem vários detalhes de como apagar, de como limpar esse valor. Tá bom? Tem anonimização, tem vários detalhezinhos aí envolvidos. E aí, hipótese que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado. Agora, quando vocês têm os dados desses dependentes, desses pensionistas, desses servidores ativos ou colaboradores, você tem que ter consentimento, interesse público, pela autoridade pública ou pelo benefício, prevenção a fraudes. Você tem que ter uma base de dados. Já imaginou o cara falou, sou aposentado seu. Aí eu tenho que receber minha aposentadoria. Pera lá. Como assim? Qual é o seu nome? Aí você vai procurar na sua base de dados. Você vai fazer um tratamento. Tá? Tutela à saúde, proteção à vida. Ali para vocês, o mais importante é esse aqui, ó. Cumprimento de obrigação legal. Converse com o seu jurídico, verifique com ele se todos os dados que você tem na base de dados, no seu arcabouço lá, no seu sistema de dados, se tudo que está lá, eu tenho uma lei que me obriga a ter. Entenderam? Não adianta eu pegar tudo de tudo e guardar. Isso não é legal. Pegar todas as informações dos meus servidores. Daí. Escolaridade. Onde você estudou? Me dá o seu histórico escolar, eu quero todas essas notas. Tem necessidade de você ter essas informações dele lá? Apesar que não tem um crime ter elas lá. Se mais vazar falar que ele ficou com 5 em química e 8 em matemática, não tem um problema aí. Mas o município precisa ter essa informação? Há necessidade? Então dá uma olhadinha lá com o seu jurídico, conversa com ele, veja as leis, fala, eu preciso desses campos e desses valores. E eles têm que estar certo. Não adianta ter tudo e estar errado. Fechado? Dúvidas? Então, gente, legítimo de interesse, detalhe, não é a sua muleta. Não é tudo legítimo de interesse. A lei me obriga. Calma, veja bem, nem tudo está no legítimo de interesse. Não é a lei que me obriga. Algumas coisas eu tenho que tratar, tenho que gerar. Exemplo, eu preciso saber o data que ele entrou no serviço público, se ele é professor, se ele está em sala de aula. Opa, se ele é professor em sala de aula, a aposentadoria dele é diferente. Eu tenho que ter esse valor lá. Se eu não tenho esse valor, eu não consigo aposentar esse professor. Beleza? Então, vamos lá. Os pilares da LGPD. Licitude. Alguém falou alguma coisa? Licitude, finalidade, adequação, necessidade, exatidão dos dados, né? Exemplo. Transparência, segurança e responsabilidade. Fechado? Tudo bem? Mudanças contratuais. Eita, agora começa com essa encrenca. Tem atuário aí, gente? Ninguém é atuário? Não que o atuário esteja fazendo alguma coisa errada. Vou dar um exemplo e o atuário não gosta. Tá? Vamos lá, gente. Os contratos. Os seus contratos devem ser revistos. Primeira coisa, eu contrato a empresa que faz meu RH. Vamos dar exemplo que vocês não têm colaboradores possíveis para trabalhar no RH. Ou no geração de benefícios. Eu contrato a empresa, que dentro deles tem estagiários, tem analistas, né? Tem tudo. Se essa empresa que você contrata, lá no certame, lá na contratação da lei, lá que você, lei de licitação, se contratou e não colocou a cláusula, a sua empresa tem que estar em compliance com a lei, em conformidade com a lei geral de proteção de dados. Você consegue reverter isso depois? Se dá um vazamento de base de dados, um servidor descontente sai com as informações e vai embora no pendrive? Você acha que isso daria certo? Então, atenção nos seus contratos. Revise os seus contratos, coloque uma cláusula. Tá bom? Coloca a cláusula da segunda lei geral de proteção de dados, você vai ter responsabilidade. É mútua a responsabilidade? Eu também tenho. E a empresa também tem? Sim. Tá? Novos termos devem ser incluídos. Termos de quê, gente? Termo de responsabilidade. Vamos lá. Eu sou servidor do município, lá de Piripiri. Tem alguém de Piripiri? Ainda bem que não tem. Vou dar um exemplo. E aí, eu estou lá em Piripiri, eu tenho acesso à base de dados. Eu tenho acesso a tudo. Mesmo sendo do financeiro, eu preciso ter acesso à base de dados de geração de benefício? Eu preciso ter acesso à base de dados dos dependentes?
Cara, só roda a folha. Eu não preciso saber que aquele cidadão tem filho ou não tem filho. Então, rever o contrato, rever os softwares e o detalhe, eu tenho que assinar um termo de responsabilidade. Tomei posse no município, assina aqui, doutor, um termo de responsabilidade, porque você vai mexer com dados pessoais dos nossos beneficiários. E eu preciso que você tenha atenção redobrada, que se alguma coisa acontecer, você pode ser responsabilizado. Ah, e agora, amor, tem vários, já tomou posse há muitos anos, o que eu faço? Vai lá na pasta funcional dele, imprime um documento, pede para ele assinar. Ó, você agora faz parte do município? Sim. Você vai ter que ter um termo de responsabilidade. Não é bagunçado, não, tá bom? Ah, detalhe, só entre na base de dados quem tem acesso à base de dados. Só precisa pessoas que têm acesso à base de dados. Não é todo mundo do município, não. Para que todo mundo vai ter acesso à base de dados? Reveja assinaturas, reveja os logins. Se tiver que bloquear o acesso, bloqueie acesso. Pessoas que saíram do município, que têm acesso até hoje, bloqueie o acesso. Ok? Revise tudo isso. Muitos municípios não revisam, tá? Os termos existentes devem ser redigidos, né? Alterados. E aqui, gente, contratos com fornecedores e clientes. Sim. Se meu cliente que vem até mim, ele precisa ter acesso à base ou ele faz algum processamento, pode ser informática, pode ser uma empresa terceirizada, pode ser aquele cara que faz o nosso site no município. Às vezes o mesmo cidadão que faz o site ele tem a base de dados do município todinha. Mas por que ele tem a base de dados do município? Não é para ter. Se ele faz meu site, ele que publica as coisas na internet, a pessoa que tem lá as redes sociais tem também acesso. Para quê? Não tem necessidade. Tá bom? Alterações são obrigatórias, viu, gente? Vocês têm que, para estar em conformidade com a lei, tem que ter feito isso. Tá bom? E governança e boas práticas. Mapeamento diagnóstico, eu tenho que saber o que eu tenho na minha base de dados, por que eu tenho na minha base de dados, o que eu devo fazer na minha base de dados. Tá bom? Tudo bem? Estabelecer regras de procedimento de governança e boas práticas. Jamais, por favor, coloque a senha de post-it lá do lado do monitor. Ah, não coloquei no monitor, coloquei debaixo do teclado. Você abre e tem todas as senhas debaixo do teclado. Não. Ah, não está dentro do teclado. Não está no monitor. Está na minha agenda, que fica na minha gaveta. Tem uma página, na última folha, senhas. Aí tem senha de tudo. Não precisa nem se preocupar. E tira uma foto, né? Não precisa nem ler, não. É só tirar uma foto rapidinho assim. Então, gente, isso não existe. A senha, vamos dar um exemplo, que eu sempre falo quando eu trabalhava no cadastro do ministério lá. A senha que você utiliza para acessar o GESCOM, exemplo, eu quero que você coloque a mesma segurança, a mesma privacidade, o mesmo controle de senha que você coloca no seu Facebook, no seu Instagram. Você compartilha a sua senha do seu Facebook? Você compartilha a sua senha do Instagram? Mesmo que seja seu amigo? Ah, acessa para o meu Instagram aí, cara. Curte as fotos para mim aí, cara. Vê uns vídeos para mim aí, por favor, aí. E já no município, quando é um dado referente a uma base de dados, é a mesma senha para todo mundo. Você acha que está certo isso? Aconteceu um problema. Vazou os dados, igual vazou no INSS, vazou os dados. A senha foi compartilhada. Com quem que vazou os dados? Quem foi que vazou os dados? Não sei. Mas quem deu a senha? Foi fulano. Então a culpa é sua. Vem para cá, vamos, tratar você com todo o poder da lei, aquilo tudo. Ah, mas não fui eu prestei minha senha para fulano. Chama fulano. Chama Beltrano. Ah, mas a senha estava no quadro branco, lá na minha recepção. Já era, que é o chefe do setor. Quem autorizou colocar essa senha ali? Então, gente, senhas é igual a sua senha do seu Instagram. É igual a senha do seu Facebook. Você compartilha a senha do seu Gmail? Você compartilha a senha do seu celular com os seus colegas de trabalho? Então, o procedimento é esse, tá? Conscientização com os empregados e colaboradores. Isso que vocês estão fazendo hoje é uma conscientização, tá? Vocês estão tendo um treinamento. E o treinamento do município é importante? Extremamente importante. Mesmo que você não esteja, que a gente fala em compliance, em conformidade com a lei, você tem que ter um treinamento, você tem que instruir o seu colaborador, você tem que falar para ele quando é crime, quando não é crime, se aquele dado que se ele compartilhar, o que é que acontece, o porquê, isso tudo tem que ter. Não adianta achar que é e nunca falar, né? Revisão nos processos de documentos e agora compartilhamento. Algum de vocês aqui, é claro, levante a mão, já compartilhou a base de dados com o atuário. Já mandou para ele uma base de dados. Detalhe, gente,
Quem recebeu essa base de dados do outro lado lá, que geralmente a gente manda por e-mail, tá bom? Você sabe se foi o atuário mesmo? O atuário que você contratou, foi ele que recebeu esse e-mail lá do outro lado? Você garante que não tem ninguém no meio do caminho escutando essa base de dados e copiando essas informações? Gente, a base de dados do município é a melhor base que tem. Se um hacker descobrir que vocês têm uma base de dados em planilha, organizadinho, por formatação do CPF, do RG, onde mora, telefone, nome dos filhos, dependentes de todo mundo, faixa salarial, data de ingresso de serviço público, tem tudo. Você acha que o hacker tem alguma base de dados aí fora do regime próprio tão boa igual essa? Não tem. E se ele souber que está numa planilha de Excel, que basta ele dar duplo clique e abrir e consegue ver todo mundo ali, é muito fácil. Então, não sejam os primeiros a perder base de dados. Chefe, vai perder o sorteio do carro, hein? Cuidado. Depois não tem como voltar atrás. Aí, ó, o que acontece? Você tem com a tua base de dados, você mandou lá para o atuário. Você quer um detalhe? Vai deixar o atuário nervoso aí. Primeiro que você não precisa passar para ele o CPF da pessoa. Você não precisa passar o nome da pessoa para ele. Você pode passar um número, um ID, que a gente chama, um número único, do início ao fim, que não se repita, no lugar do CPF. Já diminui, mitigou um problema. Precisa passar o nome desse cidadão para o atuário? Ele não precisa saber que José é esse José. Você pode pôr lá, qualquer outro valor, até nem pôr valor. A coluna do nome não tem necessidade. Agora, as datas, tem que colocar as datas. Data de ingresso público, data de idade, né? Início de aposentadoria, fim de aposentadoria, se caso teve, início de benefício, né? Data de dependência, início de dependência, união estável, isso você coloca. Mas precisa colocar o nome do cônjuge? Acha que é necessário? Acha que o atuário fica vendo? Eita, esse cara casou com fulano que é filho de Beltrano. Para ele não faz diferença, gente, essa informação. Então, se você começar a tirar valores, o seu atuário não tem necessidade, já melhora. Agora, vamos fazer outra coisa para o atuário ficar com raiva. Ainda bem que não tem atuário aí, viu? Mas eu sou amigo deles, tá? Tem ótimos amigos atuários. Você vai pegar a sua planilha. Lógico, o município não tem uma VPN para entregar para ele lá, né? Ou o motoboy vai estar em outro estado. Você vai pegar a sua planilha. Atenção, anote aí no caderninho, hein? Você vai pegar a sua planilha e vai criar o botão direito do mouse, se for no Windows. No Linux também faz, no Mac também faz. Opção compactar com senha. E você vai pegar esse caminho, que é o e-mail, e vai mandar para o seu atuário. E fica caladinho, não fala nada. Só manda para ele e deixa ele se virar. Quando o seu atuário for tentar abrir aquele e-mail, você vai saber que é ele que abriu o e-mail, e vai falar, não consigo abrir, está corrompido o arquivo, está pedindo senha, alguma coisa aqui. Ele vai te procurar. Aí você fala, sim, é você, né? Então, anota a senha aí. Detalhe, você vai passar a senha para ele e vai descompactar o arquivo. A partir daí para frente, se alguém pegou essa base de dados com ele, responsabilidade de quem? Dele, não é mais sua. Porque você tentou mitigar uma forma, colocar um bloqueio. Se alguém pegar essa planilha no meio do caminho e não sabe a senha, amor, mas tem várias formas que eu consigo quebrar a senha. Vai dar trabalho. Põe uma senha grande, põe uns caracteres lá, vai dar trabalho. Você não consegue fazer através de um processo reverso chegar na pessoa? Vamos lá. Colega que falou, se eu colocar IDs, números que não é o CPF, sim, eu passo a ser um dado que eu tento conectar naquela pessoa. Mas se for um município pequenininho, que eu sei que tem 10 professores, desses nomes aqui, um deles é o Pedro. Mas não sei daqueles que é o Pedro. Tá bom? Se for uma base maior, já começa a dificultar extremamente. Agora, é possível eu minerar essa base de dados até descobrir quem são os dados? É possível, mas para um hacker, para alguém que quer fazer alguma coisa, ele vai demorar muito. Você lembra que eu falei para vocês que todo mundo quer coisa rápida? O município B manda a planilha bonitinha. E esse aqui já não. Ele compacta, ele muda os dados e ele manda difícil. Eu vou perder tempo aqui não. Véio. Mesmo que seja uma base de dados boa, não vou não. Vou passar para o outro, vender os dados do outro, que é mais fácil, eu ganho mais dinheiro mais rápido. Tranquilo? O mundo da internet, tudo é possível. Tem. Vamos lá, ótima pergunta. O acesso à informação e a proteção. Acesso, quando eu acesso, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho minha responsabilidade. Eu assino o termo que eu tenho acesso.
Tá bom? E agora a proteção é outra. Sim. Igual a lei. Vamos lá, vamos por partes. Tem várias coisas aí. Eu tenho que compartilhar os dados entre os conselheiros, beleza. Agora, meus conselheiros, compartilhar com pessoas externas é outro problema. E, às vezes, eu tenho que gerar um benefício. Eu tenho que colocar no portal transparência. Se for menor, detalhe, coloca trecho do nome, porque é responsabilidade é final de contas. O único que tem que saber, o dono daquele dado, é final de contas. Eu só sei que foi gerado o benefício, porque na lei, que é lei de informação, só eu tenho que visualizar como eu li e falar, gerou benefício. Tá bom? Eu não preciso saber quem gerou benefício. Agora, se eu quero investigar, e quem investiga? Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, quero que você investigue 5 benefícios gerados aí. A ata tem o nome. Isso. E aí, cidade do interior, cidade pequena, vai ter questionamento? Tem. Eu posso invocar a proteção dos dados? Pode. Então, você vai ter 2 documentos. Tá? Já acontecer isso. Você vai ter um documento com os dados nos seus conselheiros, porque eles têm que saber que aquele cidadão é aquele mesmo, e um dado que você pode compartilhar. Você pode pôr igual crimes cibernéticos com criança. Você vai colocar parte dos dados. Para que, se caso alguém queira ver, você, tá aqui visível, o original é esse. Beleza? Detalhe, gente. Gerei pensão. Vou colocar no meu site que pensionista X, que é uma criança, evita colocar o dado completo dessa criança lá na internet. Coloque parte da informação e põe lá assim, vídeo de Lei Geral de Proteção de Dados. Se caso quer alguma coisa, auditoria, quem faz auditoria? Tribunal de Contas. Ouvidoria. Pode ir para lá. A ouvidoria vai ter os dados lá, ele vai ver, não, esse valor aqui mesmo, foi gerado benefício sim, está certinho na base de dados. Acho que a pergunta mais ou menos seria no sentido assim, o RPPS ele tem a obrigatoriedade de dar transparência dos seus conselhos, quem faz a composição de cada conselho. No caso, pelo menos o que eu entendi, seria mais ou menos, todas as reuniões acontecem para avaliar os benefícios, né, se vão ser concedidos ou não, e na ata sai o nome e o cargo de todos os conselheiros, ou seja, se é o conselheiro presidente, ou se é o membro, o secretário, etc. Sai nessa ata o nome completo e o cargo. Vêm as assinaturas, na assinatura consta o CPF, mas ele é obstruído por asterisco. Então não aparece a numeração inteira. E aí, como a gente é obrigado a dar essa transparência das atas, a gente publica as atas assim. E no próprio site já tem a divulgação dos nomes, do nome completo de todos os conselheiros para dar a questão da transparência. Seria possível fazer de uma forma diferente? Vamos lá. Gente, do conselheiro, o nome dele, não. Tá? Porque o nome dele é como se fosse do presidente, fosse do presidente do instituto. É o nome completo dele. Passa a ser o nome o quê? Público. Agora, vamos dar um exemplo bem fora da caixinha. Você colocou o nome do presidente do conselheiro. Vai colocar conselheiro, fulano de tal, com 1,70 m, divulgou ele. Aí não. Tá? Divulgou informações a mais, deu características a mais, para saber que ele é aquele conselheiro. Entenderam? Conseguiram imaginar? Eu posso ter o nome dele? É o nome público. Infelizmente, quando ele aceitou ser presidente do conselho, já era. Já virou figura pública. Tá? Agora, os dados pessoais dele, não. Não vai colocar lá informações dele pessoal, não. Aí é outro problema. Fechado? Oi? Quem falou? Quer falar? Antigamente era muito comum a gente ver as atas publicadas com o nome CPF dos conselheiros. Aí, a partir da lei, foi retirando, obviamente, aquelas informações não básicas. Então, por exemplo, o nome é básico, a informação básica.
Então, o CPF, você pode pôr um asteriscozinho ali, né? Porque não tem necessidade, o CPF. O nome, até no site está no nome, ele pegou o cargo, ele aceitou o cargo, já é pessoa pública, tá? Aham. Tenho lá 28 pessoas que vamos tratar elas diferente, tá? Esses 28 casos. Não posso colocar nada para proteger essas pessoas que vão. Depende dos dados. Se as suas pessoas públicas, até a parte pública pode. Se não for público, não. Aí não, pera, eu não tenho autorização de você falar de mim lá não, pô, como assim? Colocar meus dados aí? Não, se ele é público, plausivamente um nome, asterisco no CPF, mas não vai pôr a data de nascimento dele, né? José da Silva, CPF XXX, data de nascimento dele, escolaridade. Não tem necessidade. Pode pôr a carreira. Ah, ele é auditor, ele é fiscal, né? Porque a carreira é que tudo bem. Oxe, voltei aqui, só aí, gente, senão... Aí. Benefício da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer falar no telefone? Quer falar? Bom dia. Eu realizo algumas averiguações sociais na SPPrev. Eu sou funcionária da SPPrev e a nossa legislação prevê que, por exemplo, os nossos pensionistas não podem conviver em união estável. Então, eu faço alguns procedimentos persecutórios administrativos. Às vezes, nós solicitamos alguns dados para outros órgãos públicos, por exemplo, o DETRAN. Eu solicito o endereço da nossa pensionista e do suposto companheiro para ver se tem convergência de endereço. Às vezes, eles se recusam com base na LGPD. É plausível eles se recusarem? É plausível se você não informar a lei que você quer o dado. Se informa a lei, então você pode fazer ouvidoria. Ó, segundo a lei X, eu preciso dessa informação para eu cruzar os dados, ver se vocês estão em união estável. Se você não me fornecer, eu vou procurar outro órgão que forneça, mas você tem que me fornecer. Principalmente o DETRAN. Detran, gente, eu não sei de vocês, mas Brasília, o DETRAN nem conversa com as pessoas. Eles são semideuses, né? Igual os médicos do INSS. Isso. Uhum. Tem que ter a cooperação técnica também. Tá? Se tiver cooperação técnica, é melhor ainda. Porque alguém assinou a cooperação técnica. Se não tem cooperação técnica, ele pode se recusar por falta da cooperação técnica. Quer falar? Também sou da São Paulo Previdência, só que eu sou da área civil e ela é da militar. A gente também faz esse pedido, né? Esse pedido de cooperação técnica com o DETRAN. Além da gente fundamentar na LGPD, a gente também tem que colocar quem é o responsável pelo tratamento de dados e colocar nossa cargo, enfim. E para a gente ele está fornecendo. Então, eu não sei. É os casos pontuais, na verdade, que eles recusam. Tem um detalhe, esse aqui está mais alto aí. Tem um detalhe também que se você colocar que esse dado vai ser eliminado assim que terminou a sua auditoria, a sua parte, você tem que falar, vai ser eliminado, os parâmetros de eliminação são esses. Porque você não precisa guardar esses valores. Precisa guardar, a responsabilidade é muito alta. Atenção. Você fala, ó, você pode pegar, você quer facilitar o trabalho, né? Você já marca os trechos da lei, para a pessoa que for ler, não precisa ler a lei toda. Porque ele pode enrolar, demorar, atrasar a te entrega. E você precisa, somente para benefícios de pensionistas, quando tem litígio, essas coisas, você precisa de coisa rápida. Né? Não é para ficar daqui 1 ano você me entregar a informação. Né? Às vezes, já na fase final da vida, idoso, essas coisas, você pode acelerar esse processo. Então, deixa mastigadinho, coloque os trechos da lei, segundo a lei X, eu preciso desses valores, por que eu preciso desses valores, qual a necessidade, e serão eliminados assim que terminar o processo penal, ou se for penal, se for administrativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Redução dos riscos, tá? Tratamento de dados pessoais, esse é um benefício. Visibilidade e credibilidade de outros RPPS. Você vai falar, meu RPPS está em compliance com a lei. Aí o cara vai olhar e fala, pô, o RPPS lá é legal, hein?
Está bem organizadinho. Outra coisa, órgãos de controle. Quando eu olhar que você está em compliance com a lei, talvez a auditoria deles seja mais plausível, porque vai começar a te pedir dados. Você não tem? Ah, não tem não. Quem é o responsável pelos dados? Não sei não. Não tem as informações não. Então vai aumentar mais. Vai apertar mais o nó, porque tem algum problema. Você não tem, algo está errado. Né? Vai te justificar, gasta tempo justificando, né? Vida de justificar presente de instituto, né? Vida de justificar valores, justificar as coisas. Se você tiver em compliance com a lei, você não justifica. Fala, tá aqui, ó. Encarregado, responsável, quem trata os dados, quem acessa, por que acessa, respaldo legal. Eu tenho a minha pastinha, tá prontinha aqui, ó, digital ou física, tá tudo aqui pronto. Tá bom? Então, ó, vivemos num momento que todo mundo quer nossos dados pessoais. Tudo. Hacker quer ter a base de dados. Se ele descobrir que o regime próprio, a base de dados, é fácil de ter acesso ou tem facilidade, ele vai querer essa base, porque está pronta, está organizada, tudo prontinho. Pode ser por falha de segurança também, tá? Isso pode acontecer. Olha o sorteio do carro, cuidado. E aí eu trouxe alguns exemplos aí, né? Com Deus. Tem alguns exemplos aí de alguns órgãos, isso é só desse ano, gente. Se você colocar na internet aí, tem vários, tá? Aí eu tenho aí o Pernambuco, Rio de Janeiro, Governo do Estado do Distrito Federal, Secretaria de Educação, sai o nome de todos os professores, meu nomezinho estava lá também, né? Aí tem ali alguns órgãos do Rio Grande do Sul, que são bases de dados que tiveram algum ataque ou facilidades de acesso, tá? Então, a NPD não vai multar vocês, não vai falar valor financeiro, mas a empresa que você presta serviço, para vocês sim, ela vai cobrar ela, e vai cobrar valores altíssimos, tá? Casas de milhões aí, tá bom? Mas ela pode fazer ações, medidas corretivas, né, para o presidente do instituto, coitado, vai perder o cargo, né, não só o cargo, mas vai ter problema administrativo aí, penal às vezes, porque se meu dado do município saiu, quem é responsável? É o presidente. E o presidente, o que você estava fazendo? Não sei, foi fulano que fez. Quem que responsabiliza? Eu vou processar o município e o presidente, porque ele vacilou. Vai. Agora, a NPD vai te processar? Não vai, presidente. Infelizmente, ela não vai. Mas ela vai te dar alguns problemas administrativos. Vai, né, recomendar que saia do cargo, vai recomendar que mude de cargo, né? Ela não vai fazer maldade com você, mas vai te dar algumas sanções ali, né? Segundo ali o coordenador geral de fiscalização do NPD, o Fabrício Lopes, tá? E aí, quem quer nossas bases de dados? Cybercriminosos, hackativistas, fraudadores, tá? E ex-colaboradores. Ex-colaboradores é o elo mais fraco que tem. O cara sai desgostoso de lá, com raiva, e aí ele tem acesso à base de dados ainda, e ele pode fazer o que ele quiser. Ou ele pode mudar os dados, ele pode gerar benefício, ele pode vender as informações, ele pode dar as informações, abrir informações, põe num fórum da internet, login e senha esse. Pega e faz o que vocês quiserem. Já imaginou que a base de dados de vocês online, exemplo no Natal, passar 5 dias online, qualquer pessoa no mundo inteiro acessando ela? Você acessar, ou não tem mais nada, ou está tudo modificado. E todo mundo já copiou a base original. Então vamos lá. Quando eu perco a perda de confiabilidade, né? Se alguém tiver acesso à minha base de dados, indevido à minha base de dados, eu não tenho confiabilidade. Nosso banco de dados fosse corrompido por alguma forma, perdi a minha integridade no meu banco de dados. Tá bom? Não conseguia mais acessar o banco de dados. Indisponibilidade. Já imaginou? Quem aqui do financeiro vai rodar a folha do financeiro no dia 26, 27, quando ele abre o sistema, não loga, ou não tem nada lá dentro? E aí? O que vai fazer? Vai lembrar o nome de cada um, o salário de cada um e mandar pagar? Tá? Isso não vai poder. Vai atrasar? Atrasa salário de aposentado, você vê, um dia. Horas, atrasa a hora. Todo dia sai meio-dia. Esse dia vai sair 5 da tarde. No outro dia estão tudinho lá no município em volta. E outra coisa, deixar aposentado em pé na frente do Instituto de Previdência, da polícia, jornalismo, e eles já choram, falam que tem que pegar o neto e não conseguiu pegar o neto ficou na escola, não levou. É um rolo só. E ele vai querer o dinheiro dele. Então, gente, quem ontem dormiu tarde, chegou atrasado e está cansado, está chato, tire foto só dessa aí, ó. Tira foto dessa apresentação, só desse slide.
Esse slide aí eu acho que é um dos mais importantes para você. Vamos começar já. E aí, desse aqui, ó, eu vou falar para você alguns, tá? O nosso tempo está diminuindo. Então vamos lá. Identificar os dados pessoais. Você tem que saber no seu município que são os dados pessoais que você tem. Você já sabe os dados pessoais. Beleza? Eu tenho que identificar a atividade de tratamento. Tratamento é o quê? Todos aqueles verbos que eu falei para vocês. Guarda, custódia, eliminação, processamento, manutenção dos dados. Quem acessa, quem não acessa, difusão, tratamento. Avaliação, avaliar a legitimidade de teus dados. Tá bom? Tem que ter isso também. Justificar a base de dados. Eu tenho a base de dados para quê? Para fazer calcatorial? Ótimo. Mas esses dados estão certos? Estão corretos? Não pode ser inventado. Não posso pôr um NIT para todo mundo, não, viu? O mesmo NIT para todos. Data de nascimento para todos. Isso não existe. Beleza? Verificar a medida de proteção. Senhas é sua e intransferível. Não cole no monitor, não coloque debaixo do teclado, não coloque na agenda na gaveta. Tá? Não compartilhe. Avaliar e mitigar riscos. Aqui já é um desafio um pouco diferente, que depois você consegue fazer todos esses, se caso acontecer algum problema, o que eu devo fazer? Tá bom? A Lei de Proteção de Dados fala, se a minha base de dados caiu na internet, eu devo informar os titulares dos dados e, o tempo mínimo possível, anunciar a NPD. Aí o povo fala, mas eu tenho que me acusar, falar que eu errei? Sim. Porque o seu pensionista, o seu dependente, né, ou o servidor ativo, o seu colaborador, tem que saber que ele pode receber uma ligação do município, se passando pelo município, e não é, porque a base de dados saiu, foi vazada. Alguém pegou, alguém compartilhou. Ou cara, exemplo, gente, vê se eu tenho tempo. Fazer rapidinho. Eu peguei a base de dados do município com todos os CPF, todos os telefones dos aposentados. Eu vou lá no município, pego o logotipo, crio um grupo de WhatsApp e falo, gente, a partir de amanhã, me chamar no PV, sou fulano de tal, que ele vai saber se a pessoa que trabalha lá, escreve lá no grupo, só o grupo que tem os aposentados, e coloca, amanhã todo mundo mandar para mim informações bancárias, vamos atualizar a base de dados, porque não conseguimos rodar a folha de pagamento. Você acha que seu aposentado vai achar que isso é um fake, vai achar que isso é errado, algo do gênero? Acho que se tiver 100, em torno de 80 aposentados vão fazer. Porque se falou que ele não vai receber, ele vai passar os dados bancários dele. E se ele vê que tem um logotipo, passando o que é o município, né, passando por ele, já era. Vocês podem imaginar que vocês estão com um problema maior possível. Isso só com 100 aposentados. Imagine o que ele pode fazer com o resto da base de dados. Então vamos lá, gestão de incidentes, se acontecer isso, o que deve fazer? Você vai publicar, vai informar, vai anunciar, carro de som, não sei. Você tem que informar, tem que tratar. E isso aqui está na lei, você tem que documentar o que você vai fazer se caso acontecer algum problema. Tá bom? Testar e auditar. Não adianta fazer cópia, backup de tudo. Mas eu nunca tentei restaurar o backup. Adianta você fazer cópia do seu computador todos os dias e um dia que você pede o computador, vamos restaurar. Aí você não restaura a base. Aí não restaura o backup. Adiantou fazer cópia a vida toda? Testar, verificar, ver se está funcionando, tá bom? Deletar todo mundo que tem acesso ao sistema. Fechou o ano, mudou toda a parte de administração. Meu irmão, bloqueia todos os acessos. Mas eu vou continuar. Me dá acesso só para fazer isso. Espera lá, vamos ver se você vai ter que continuar mesmo, né? E aí começa de novo, nomeia todo mundo, libera os acessos novamente. Identificar e resolver lacunas, garantir a compliance, nome bonito, né, gente? Garantir a conformidade, tá? Colocar que você está ali em respaldo com a lei, está seguindo as diretrizes da lei. Controle de auditoria. Auditoria para vocês é mais comum do que amanhecer no trabalho, né? Auditoria vocês já sabem, né? E melhoria contínua. Gente, isso aqui é igual a ISO. Começou hoje, termina amanhã, começou de novo, combina de novo, e assim vai indo todos os dias. Não acaba, não para. Metas. Rapidinho. Tabela de guarda de logs, consentimentos, tá? Treinamento, é o treinamento que vocês estão tendo aqui. O município é bom, é interessante, igual o teu treinamento de brigadista, treinamento de segurança do trabalho, treinamento de lei de proteção de dados. Para todos, tá? Não só aquelas pessoas que acessam a base de dados. É interessante que até a diretoria tenha também. Os conselheiros tenha também. Para quando você falar, segundo a LGPD não pode, vai um conselheiro, o que é isso? Beleza? Já para não ter problema. Já fala, não, cara, tá no artigo aí, eu não sei qual, mas vamos dar uma olhada. Né? Lembra do treinamento que nós tivemos na semana passada? Lá no evento do Daniel? Vamos lá.
Política de Segurança da Informação. Atualizar todas as cláusulas referentes a dados, colocar a lei de proteção de dados junto. Você respalda. Olha, eu falei para o meu usuário, eu falei para o meu colaborador, se ele pisou na bola, vamos agora, né, trabalhar com outras coisas. E aí nós temos algumas leis. Eu coloquei da LGPD aqui embaixo os capítulos referentes a órgãos públicos. Tá bom? Mas se a empresa que você contrata, ele tem mais um bocadinho de capítulos ali. Porque você contrata tem que estar com outros respaldos legais. Tudo bem? E aí, vamos lá. É bom saber. A nossa parte de perguntas. Finalizando o tempo certo, hein? Ó. Quais dados LGPD protege? Já sabe. Todos os dados que consigam identificar uma pessoa. Se eu consigo identificar você, ela tem que proteger. Mantra. A LGPD não protege empresas privadas, instituições particulares ou públicas. Ela protege os dados que essas instituições têm da gente. A LGPD protege o outro lado. Fechado? Não protege as empresas. Não tem proteção nenhuma para elas. Não tem proteção para o Instituto de Previdência, não tem proteção para a Prefeitura, não tem proteção para ninguém, a não ser os dados que elas têm da gente. Fechado? O que fazer com vazamento de dados? Tem que procurar saber como vazou, contornar o problema. Eu tenho como saber se os dados do meu município são 100% seguros? Infelizmente, não. Para a tecnologia, tudo é possível. Somente se o elo mais fraco for um servidor desgostoso do trabalho. Ele pode muito bem hoje fornecer os dados, ou amanhã não. E aí você não vai saber. Tá? Vale para as empresas públicas e privadas, e proteção é obrigatória e não é opcional. Fechado? Vamos finalizar. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também nesse momento. E aqui, gente, esse QR Code, só para finalizar, calma, esse QR Code aqui, ó, dá um drive meu com vários documentos que eu compartilho, documentos de termo de responsabilidade, leis que você pode aplicar no município, apresentações igual a essa que eu apresentei para vocês. E nesse QR Code você vai pedir o acesso seu. Eu só preciso saber o seu e-mail. Calma, não vou pegar mais nada. Calma. Eu só vou liberar a sua informação para você ter acesso a esse diretório. Se não ficava aberto, eu não conseguia saber quem está acessando. Então, ó, aí eu costumo colocar sempre informações legais para vocês acompanharem. E vai indo. Põe reportagem, põe documentos, apresentações. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Pera aí, galera. O povo faz igual o YouTube. Eu posso tirar uma foto com vocês aí? Não vou compartilhar, tá? A biometria de vocês, não. Pera. Aê! Obrigado, gente. Tudo bem. Muito obrigado. Agradecer ao professor Ramon, em nome da PEPREM.